Bom dia, pessoal. Bom dia a toda a comunidade Fórum, todos a audiência, né, da Fórum Café que está nos vendo hoje, neste dia 18 de abril, feriado de Páscoa. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Juliano Medeiros. Juliano, que já é muito conhecido aqui da revista Fórum. Obrigada, viu, Juliano, por ter aceitado o nosso convite. E é cientista político, é da política, foi por bastante tempo aí presidente do PSOL, hoje está no Instituto Futuro. Bem-vindo, ô Juliano. Obrigado, Ana. Prazer estar com você. Bom dia para você, para toda a nossa audiência dessa querida casa Fórum aí que eu frequento tantas vezes ao longo da semana e dos meses aí. É isso, obrigada, viu, por você estar sempre aqui com a gente. Eu queria te fazer uma primeira pergunta sobre o ambiente político, né? Poucos dias aí antes dessa nossa entrevista ir ao ar, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele disse o seguinte no Twitter dele, ou no X, né, atualmente. Democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Juliano, poucos meses agora, né? Acho que 2 meses de presidência do Hugo Mota, né? Que não é fácil substituir Lira, né? Porque o Lira foi um presidente apoteótico, né? Que fez muita presença, ainda tem muita influência na Câmara, né? Qual que é a do Hugo Mota? Como que vocês hoje avaliam? Eu falo vocês porque eu falo você, falo do PSOL, falo do grupo partidário também, né? Como vocês avaliam essa presidência dele? E o que ele quis dizer com isso aqui? Ele está querendo se livrar dessa batata quente? Passou para os líderes decidirem? Tipo assim, os líderes decidirem e eu acato? Pois é, Ana, o Hugo Mota foi eleito. Primeiro, ele foi escolhido candidato dentro de um bloco, né, que é o bloco do Centrão, aqui, que não é exatamente um bloco o formal da Câmara dos Deputados, mas é uma coalizão de partidos políticos e de lideranças de direita, centro-direita, e ele deve satisfações a esse bloco, né? Essa é a primeira coisa. Ele foi escolhido entre outros candidatos. O Centrão tinha o Elmar Nascimento, do União Brasil, o Antônio Brito, do PSD, também como pré-candidatos à presidência da Câmara, e eles acabaram se acertando em torno do nome do Hugo Mota, com o apoio decisivo aí do Arthur Lira, que acabou, né, sendo uma voz determinante para encaminhar a candidatura do Hugo Mota. E para ser eleito, ele formou uma grande coalizão, que vai do PL até o PT. Então, ele, obviamente, precisa render contas, digamos assim, a esse bloco que ele faz parte. Eu acho que o recado que ele está dando é justamente esse: olha, não vou ser eu, não adianta pressionar, não adianta vir para cima, dizendo que eu tenho que passar o requerimento de urgência do PL da anistia na frente de outros requerimentos de urgência. Saiu uma matéria essa semana, né, Ana, que mostra que tem requerimentos de urgência de 2010, que até hoje não foram apreciados, né? Olha o quanto tempo faz. Então não faz nenhum sentido que um requerimento de urgência que só beneficia um grupo político, que não é prioridade para o país, que não é um elemento importante para gerar emprego, para combater a desigualdade, para desenvolver a economia, passe na frente de outros projetos de lei. Então, eu acho que o recado que o Hugo Bota está dando é esse: não adianta vir pressionar, porque eu sou deputado de um bloco e não deputado do Bolsonaro ou do Lula, né? Eu acho que essa é o grande recado que ele dá. Agora, muita gente também comentando que melhorou a relação dele com o governo depois dessa viagem ao Japão, que isso teria criado um ambiente de maior diálogo do governo com a Câmara e com o Senado, com ele próprio, Hugo Mota. Até aqui, para ser franco, no que diz respeito à governabilidade, anistia e tal, o Hugo Mota tem sido cauteloso, né? Onde ele tem pisado na bola feio, e eu sei que a gente vai falar disso no programa de hoje, é na tentativa de cassação do Glauber Braga, né? Mas especificamente nesse tema da anistia, eu acho que ele está sendo cauteloso, até para ver como as coisas evoluem aí no cenário mais geral, né? Estou aqui falando sem microfone. Eu queria pegar esse gancho teu sobre a viagem do presidente Lula ao Japão. O presidente Lula levou nessa comitiva o presidente da Câmara, Hugo Mota, o Alcolumbre do Senado, o ex-presidente do Senado, Pacheco, e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira.
E ali, quando apareceu essa foto, quando apareceram os vídeos, obviamente todo mundo intuiu que era justamente para aproveitar a viagem e construir o que vai ser esse ano de 2025 no legislativo. Você acha, então, que essas conversas do presidente Lula, aí também teve a mudança, né? Saiu Padilha, entrou a Gleisi, foi uma tentativa de melhorar, então, a relação do governo com o legislativo para tentar, aí, nessa segunda metade do governo Lula, deslanchar mais os projetos na Câmara e no Senado? Pois é, Ana, 2024 foi um ano difícil para o governo na Câmara, né? Porque a tensão envolvendo o orçamento secreto, a liberação das emendas, né? Tudo isso trouxe uma série de dificuldades para o governo conseguir aprovar seus projetos. O governo não teve nenhuma grande derrota na Câmara em 2024, né? O Senado é sempre um cenário um pouco melhor, mas o governo tem aí uma disputa fundamental para esse último ano, vamos dizer assim, cheio, né? Porque ano que vem já começa a eleição e muda bastante a dinâmica aqui de Brasília, que você conhece muito bem. A minha avaliação é que o governo está priorizando corretamente fazer a disputa em torno do tema da isenção de imposto de renda, né, para quem ganha até R$ 5.000, com a taxação de lucros e dividendos acima de 50 mil, que é esse o desenho inicial, né? A ideia de escolher o Arthur Lira para esse projeto, para relatar esse projeto, é também uma sinalização de que o governo está priorizando, quer dizer, não entregou esse projeto para qualquer deputado, né? Entregou para o ex-presidente da Câmara, um dos deputados mais influentes do Congresso. Então, o governo tem uma prioridade. E mais do que isso, né, Ana, tem uma oportunidade. Porque na medida em que o Bolsonaro e o bolsonarismo investem tudo no PL da anistia, que não é uma pauta popular, não é um assunto que o povo brasileiro está interessado, se abre aí uma oportunidade. Eu gosto de lembrar que no ato que foi realizado pelos bolsonaristas em Copacabana, teve uma divisão entre eles. Uma parte achava que o ato tinha que ser fora Lula, exatamente porque achava que era uma pauta que podia agregar mais setores. E o Bolsonaro impôs que fosse anistia. E ao fazer o debate sobre anistia, o bolsonarismo se isolou, porque não é um tema que interessa a mais ninguém, a não ser para eles mesmos. E isso abriu uma oportunidade para o governo. Ou seja, o governo tem hoje a oportunidade de pautar a sua política no debate público brasileiro. Enquanto eles falam de anistia, vamos falar de emprego, vamos falar de desenvolvimento, vamos falar de transição energética, vamos falar de assuntos que interessem ao povo. Então eu acho que a decisão do governo de priorizar o imposto de renda, a isenção do imposto de renda, a pauta econômica, tem a ver também com essa oportunidade que o Bolsonaro abre para a gente, né, ao optar equivocadamente por apostar tudo na anistia. E aí, claro que o governo sozinho não tem votos, né? Aqui a gente, entre os partidos de esquerda e centro-esquerda, a gente soma 135 votos na Câmara, é muito pouco, precisa do Centrão. Agora, eu acho que certamente a conversa com Pacheco, Lira, Hugo Mota, Alcolumbre no Japão deve ter tido como pano de fundo também um esforço de melhorar as relações para que esses projetos avancem. O governo divulgou no início do ano 25 projetos prioritários, né? E tentar fazer esses projetos avançar não é fácil, porque parte deles vai de encontro a interesses poderosos na Câmara, interesses aos quais o próprio Centrão tem que render contas, né? Como é o caso da taxação de lucros e dividendos, que já tem aí uma fala do Hugo Mota, do Arthur Lira, que talvez tenham que achar outra alternativa para financiar a isenção de imposto de renda. Enfim, o debate está rolando, mas acho que é uma aposta correta do governo tentar aprovar esse projeto. Esse projeto que estão falando também de tentar ampliar essa questão da anistia para final da eleição de 2022, você tem ouvido falar sobre isso aí? Você tem alguma possibilidade de prosperar? Né? Seria uma anistia ampla para todos os envolvidos em qualquer contestação da eleição do final do segundo turno, né, de 22 em diante, né? Então tá sendo comentado isso, né? O bolsonarismo aqui na Câmara, eles são heterogêneos também, eles não são exatamente um bloco tão sólido, né? Você tem um monte de maluco que foi eleito na última eleição, defensor de arma, negacionista de vacina, enfim, gente da pior qualidade. E você tem gente com experiência na Câmara dos Deputados, né? O atual líder, que é o Sóstenes Cavalcante, do PL, é um cara, uma liderança aqui da bancada evangélica, mas o cara que está aqui há muito tempo, sabe como funciona a Câmara. Então ele já sabe que o projeto da anistia como está não vai passar, não vai ser votado. Então começam a soltar aqui e acolá alternativas, né? Então a gente faz anistia, mas só para quem ficou condenado até 5 anos. A gente faz anistia depois da eleição, para não dizerem que a gente está fazendo para que o Bolsonaro seja candidato. A gente faz. Então começa a ter uma série de
hipóteses que estão sendo testadas, né? O Centrão não, perdão, o bolsonarismo joga essas hipóteses para testar, para ver se alguma delas ganha adesão, né? Até agora eles não conseguiram, né? Acho que na semana passada, né, aquela polêmica envolvendo a fala da Gleisi Hoffmann sobre digamos, a legitimidade do debate sobre anistia. Eu entendi a Gleisi, é óbvio. A Gleisi quer que o bolsonarismo siga falando de anistia, que é a melhor coisa para o governo. Né? Então fica aí falando de anistia, deixa o debate rolar. Só que, claro, ela foi mal interpretada, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, que ficou pé da vida com ela cogitar essa hipótese, exatamente no momento em que os réus nem foram julgados ainda no Supremo Tribunal Federal. Todos eles, alguns foram, né? Os peixes pequenos, mas os generais, o Bolsonaro, ninguém foi julgado ainda. Então, óbvio que eu entendo o movimento da Gleisi, que é um movimento de tentar fazer com que essa pauta se mantenha na agenda aqui, né, da política de Brasília. Mas mesmo a hipótese que ela, Gleisi, testou, não foi bem recebida. Então veja como está todo mundo testando hipótese, né? Balão de Nesse ensaio. momento. Nesse momento tudo balão de ensaio. Não tem, acho que, grandes chances de nada acontecer antes do processo de julgamento ser concluído. Tá bom. Deixa eu falar agora contigo um pouquinho sobre um tema muito sensível para todos da bancada do PSOL, direção do PSOL e do campo da esquerda, de uma forma geral, não só do Brasil, mas da América Latina, né? Que é a situação do Glauber Braga, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Neste momento em que nós estamos fazendo essa entrevista, se não me engano, o Glauber está no 5º dia de greve de fome, né? 5º ou 6º dia. Eu vou colocar um vídeo aqui sobre um pronunciamento do Glauber do final do ano passado, do dia 16 de dezembro de 2024, para a gente conversar um pouco sobre esse processo de cassação do Glauber. Nós estamos falando de tributação, receita, colocação em prática de recursos que são fundamentais para atender a interesses básicos da sociedade, ampliação necessária dos investimentos na saúde e na educação pública. Não dá para a gente fingir que não está acontecendo o escândalo que foi denunciado na revista Piauí em relação às emendas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, Deputado Glauber, nas breves comunicados, expedientes, orientação de bancada, Vossa Excelência pode discorrer sobre esse tema com maior tranquilidade. Eu peço que, neste momento de discussão da matéria, o senhor se atenha à matéria, sob pena de eu fazer cumprir o regimento. Vou concluir. Repor o seu tempo e o senhor se atém à discussão da matéria. Vou concluir a minha fala. Não, mas o senhor conclua dentro do assunto. Vou concluir a minha fala já dizendo que, muito provavelmente, porque estava dialogando com algum outro interlocutor, não ouviu o que eu disse. Acho que, possivelmente, os ouvidos do senhor só ouviram aquilo que quis ouvir. Próximo orador para discutir a matéria, deputado que nós não podemos esconder um tema tão relevante como esse do escândalo das emendas. E que o senhor... Deputado Luiz Carlos Rauli, para discutir a favor da matéria. Eu quis colocar esse vídeo porque ele é muito ilustrativo, né? Ele é do final do ano passado e ele é muito ilustrativo deste embate mesmo que se deu entre Glauber e Lira, e o Lira nunca escondeu o seu desconforto, a sua ira, inclusive, com a presença do Glauber em plenário, com tudo que ele trouxe, e principalmente dessas denúncias que ele depois detalhou, né? É claro que essa é a grande motivação, não dessa caçada ao mandato do Glauber, né? Como que vocês estão lidando com isso nestes dias aí que são bastante difíceis, né? Em que ele optou por fazer uma resistência bastante forte, né? Que é uma greve de fome. Primeiro, Ana, acho que é importante assim, a gente reconhecer a solidariedade que a gente está tendo de todo o campo progressista. Ontem teve lá o líder do PCdoB, o Renildo Calheiros, já teve também o deputado, o senador Jacques Wagner, o ministro Paulo Teixeira, enfim, nós temos tido o líder Lindbergh Farias do PT, mesmo numa semana como essa que a gente está gravando, onde não teve sessão presencial aqui da Câmara, sessão deliberativa presencial, ainda assim a gente teve muitos deputados, senadores, dirigentes partidários dos partidos da esquerda se solidarizando com o Glauber, né? O segundo aspecto
tem a ver com o momento dele. Eu tive com ele ontem, ele está ainda bem, mas claro que a saúde vai se deteriorando, não só a saúde física, mas também a capacidade de resistir emocionalmente a tudo que está acontecendo, né? Porque é uma injustiça muito grande, né? As matérias que saíram nas últimas semanas, em todos os veículos, inclusive na Fórum, mostram que é um absurdo. Quer dizer, nós nunca tivemos um deputado cassado na Câmara por agressão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Glauber não agrediu. Quem vê as imagens vê que é uma coisa ridícula. Ele segura o sujeito que o está agredindo no seu local de trabalho e vai empurrando o moleque para fora da Câmara e no final dá um chute no traseiro, sem nenhuma consequência física, uma bobagem, né? E está sendo cassado supostamente por causa disso. O parecer, o voto do relator no Conselho de Ética da Câmara tem 58 páginas, Ana. Essa informação eu fiquei sabendo ontem. 58 páginas, tem 12 páginas que falam do episódio envolvendo o arruaceiro do MBL que estava aqui provocando o Glauber. Então vejam que você falou, não tem nada a ver com o que aconteceu, né? Porque aquilo que aconteceu não justifica a cassação de mandato, né? Obviamente não é suficiente para cassar mandato nenhum. Mas as outras páginas, as outras 44 páginas, é ali que estão, 46 páginas, é ali que estão os elementos fundamentais da tentativa de cassação do Glauber, que é a denúncia que ele faz em relação ao orçamento secreto. Aliás, não só ele, toda a bancada da esquerda e centro-esquerda colocou em questão esse mecanismo. Há uma ação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino já acolheu os argumentos que foram apresentados pelos partidos de esquerda, ou seja, não tem nenhuma margem legal. Eu acho, inclusive, que se essa cassação se confirmasse, haveria certamente espaço para uma reversão no Supremo Tribunal Federal, tá? Porque não há elementos concretos para cassar um mandato de deputado pelas razões alegadas. Agora, claro que é uma tentativa de criar um constrangimento, né? E acho que os deputados do nosso campo têm sido muito assertivos de dizer isso no plenário, nas suas entrevistas, nas suas manifestações, que não façam isso, porque isso vai abrir um precedente. E abrindo esse precedente, amanhã ou depois, quem pode ser cassado pode ser você, deputado do Centrão. Pode ser você, deputado bolsonarista. Pode ser. Ou seja, se abrir o precedente de começar a caçar deputado por posição política e ideológica, onde é que isso vai parar? Né? Onde é que isso vai parar? Então, eu acho que tem aí uma. Além do desgaste que a Câmara dos Deputados está vivendo, claro, de estar pagando salário para o mandante do assassinato da Marielle Franco, né, de estar mantendo aqui deputados que apontaram arma para eleitor no dia da eleição, quer dizer, esse tipo de coisa absurda que ainda vigora aqui na Câmara. Né? Então tem um desgaste para a Câmara. Esse desgaste eu acho que os deputados estão dispostos a bancar, os deputados do Centrão, né? Agora tem o precedente, né? Eu acho que isso aqui é o que pode demover uma parte dos deputados do Centrão e até mesmo do bolsonarismo, por incrível que pareça, para uma posição de não cassar o mandato do Glauber. Agora, a situação ela é grave e os trabalhos da Câmara só retornam na próxima terça-feira. Né? O Glauber já vai ter completado aí nessa próxima terça-feira 12, 13 dias de greve de fome. É bastante tempo. Né? Então, nós vamos ter pouco tempo para poder encontrar uma saída. Então, eu ia te perguntar exatamente isso, porque inicialmente ia haver sessão essa semana, ia ter um esforço concentrado, né? Segunda, terça. Aí o Hugo Mota suspende, né? Tá, ele falou que foi para a questão da anistia, que estava pressionando, mas no fundo tem aí também uma tentativa de invisibilizar a greve de fome do Glauber, né? Porque, obviamente, que com a Câmara menos frequentada, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, o Glauber em greve de fome, eles cancelam. Para não ser vista essa greve de fome, não ser sabida, né? Não ser ali, não ter essa convivência ali, né, com eles. É um incômodo que eles não quiseram ter, não é? O que você acha? Não, exatamente, Ana. Honestamente, eu não acredito que tenha a ver com o tema da anistia, porque semana que vem volta o plenário e o tema da anistia vai estar, ou seja, não faz diferença nenhuma. Né? Então, eu tenho certeza que tem a ver com a situação do Glauber, porque é um constrangimento para o Hugo Mota. Veja a situação do Hugo Mota. O Hugo Mota não tem nenhum histórico de treveiro com o Glauber, briga com o Glauber, nem nada, né? E tá tendo que fazer o serviço sujo para o Arthur Lira. Porque tendo que fazer, entre aspas, porque faz porque quer, né? Mas está cumprindo o acordo que fez com o Arthur Lira. Provavelmente isso estava no pacote do acordo para que o Hugo Mota, dentro do Centrão, fosse indicado pelo Arthur Lira, fazer aquilo que o Arthur Lira mandasse ou reivindicasse, né? Então, provavelmente a cassação do Glauber está no pacote de entregas que o Hugo Mota tem que fazer para o Lira depois de ter sido apoiado pelo Lira para ser presidente da Câmara. Então,
é uma situação ruim, delicada. A bancada do pessoal está conversando, está dialogando com ele também para tentar evitar que esse processo avance, né? A gente ainda tem uma medida recursal à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A defesa do Glauber vai fazer esse recurso à CCJ, apontando as várias falhas que o processo teve, seja no direito no acesso ao direito de defesa, seja na forma como o relatório foi construído sobre um tema que não tinha nada a ver com a denúncia. Então, há um movimento ainda aqui para tentar, na CCJ, já a gente fazer uma barreira de contenção. Porque se for aprovado na CCJ semana que vem, vai para o plenário, e nós temos a possibilidade, Ana, absurda, do Glauber Braga ser cassado antes do Chiquinho Brazão, que é o mandante do assassinato da Marielle Franco. Vejam o grau de degeneração política que isso representa. A Câmara dos Deputados mantém o assassino da Marielle recebendo salário, que agora foi para a prisão domiciliar, inclusive, no dia de ontem, e o Glauber Braga, é um sujeito íntegro, digno, combativo, ser cassado porque foi se proteger, se defender de um arruaceiro que estava nas dependências da Câmara, provocando, achincalhando, tentando tirar do sério um deputado como o Glauber. Então, é um absurdo que a gente está vivendo, mas a gente ainda tem esperança, porque tem o recurso à CCJ, tem a luta no plenário, né? E o que a gente espera é que o Glauber resista firme até lá, porque nós temos aí a ameaça, o risco, é justamente da gente chegar na terça, quarta da semana que vem na CCJ com o Glauber numa condição crítica, né? Debilitado, né? Você acha que essa possível cassação do Glauber pode ser usada como moeda de troca para livrar outros? Acho difícil, Ana. Eu acho que é bem mais um recado para a esquerda, para dizer, ó, comportem-se, tem um limite aqui, né? Aqui a gente aceita que vocês disputem com a gente, com o Centrão, com o bolsonarismo. Aqui a gente aceita que vocês defendam suas teses de esquerda, o socialismo, etc. Mas não nos denunciem, não mexam conosco. Eu acho que isso é uma mudança de qualidade em relação ao que a gente viveu até hoje, né? Quem já passou pela Câmara como servidor ou como deputado, sabe, você também, Ana, que a gente já teve muitos embates duros aqui e nunca esse limite foi transposto, né? Dessa vez o Lira está querendo cruzar um limite, que é o limite de que dizer até onde a esquerda pode ir nas suas críticas, né, nas suas denúncias. Veja, o Glauber chamou o Eduardo Cunha de gangster dentro do plenário da Câmara, e o Eduardo Cunha não teve a coragem de mover um processo de cassação contra o Glauber. Nós já ouvimos coisas aqui absurdas na Câmara dos Deputados, da direita contra a esquerda, e nada nunca foi feito. Nós temos um processo que eu movi contra a Carla Zambelli no Supremo Tribunal Federal, quando eu era presidente do PSOL, porque a Carla Zambelli associou o PSOL e os seus dirigentes, a sua militância, à defesa da pedofilia. Sabe o que é isso, Ana? Você sabe, eu tenho uma filha de 15 anos. O que é dizer isso há 6 anos atrás, quando a minha filha tinha 9 anos, que o PSOL era o partido que defendia pedófilos. Imagina a loucura que isso podia ter produzido, de um doido com arma na rua encontrar o presidente do PSOL, um deputado do partido, e dar um tiro porque acreditou naquilo que a Carla Zambelli disse. E não aconteceu nada com ela. O ministro Celso de Mello arquivou a denúncia, arquivou a representação que a gente moveu contra ela, disse que ela estava protegida pela imunidade parlamentar. O que é isso, gente? E aí, de repente, é o Glauber que vai ser caçado. Então, eu acho que menos moeda de troca. O que o Centrão está querendo dizer é: não passem desse limite. Eles querem definir um novo limite, que não existia até agora. E isso é inaceitável. Então, digamos que amanhã depois o Arthur Lira mande um recado. Tudo bem, a gente não vai caçar o Glauber, mas ele tem que parar de ser o Glauber. Não tenho dúvida de que ele vai preferir ser caçado. Tá? Porque não dá para aceitar que alguém queira manietar, alguém queira, né, botar ali limites, rédeas na atuação de qualquer partido, muito menos na esquerda, né? Não, com certeza. Muita força, viu, aí para o Glauber, para vocês. Eu também devo dar uma passadinha pela Câmara agora, esses dias, para falar com ele pessoalmente. Já falei por mensagem. Para a gente terminar essa entrevista, de novo, te agradecer muito pelo seu tempo. Vamos falar um pouquinho só de América Latina. Esse final de semana nós tivemos eleição no Equador, apesar da Luísa Gonzalez, ela está pontuando sempre acima aí nas últimas semanas do Noboa nas pesquisas de intenção de voto. Houve a eleição e, segundo a apuração, ela teria perdido, mas há muita controvérsia, né, sobre
este processo. Eu sei que você também está acompanhando via Rede Futuro, que é uma organização, né, de partidos, entidades do campo da esquerda da América Latina. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como vocês estão vendo a situação neste momento na América do Sul, especialmente aí a situação do Equador. A gente vai ter muitas eleições importantes esse ano e no ano que vem, né, Ana? Eu acho que assim, tem um Chile. equilíbrio da região que passa muito pelo que a gente vai viver daqui até a eleição no Brasil, né? Nós temos, como você mencionou, tivemos Equador, temos Chile, temos Bolívia esse ano também, a esquerda numa crise tremenda lá, super dividida. Nós temos eleições legislativas na Argentina, no ano que vem tem Peru, Colômbia, Brasil. Então, vai ser esses próximos 12 meses aí, 18 meses, com muitas eleições decisivas que vão falar muito sobre o equilíbrio geopolítico da região, né? A capacidade da América Latina ser uma contraposição ao que é hoje o governo Trump nos Estados Unidos, né, sua política imperialista para a região. No Equador eu tive acompanhando a eleição, tive lá na sexta, no sábado e no domingo, e o que a gente viu foi uma coisa assim assustadora. Não é a primeira eleição que eu acompanho no Equador, é a terceira que eu acompanho lá, tem uma relação construída com a turma lá, com o Rafael Correa, com a Paola Pabon, Virgílio Hernandes, toda a turma que o Pabel, que é o prefeito de Quito, né, que estão... exatamente, o Ricardo Patinho, e estavam todos lá, quer dizer, todos os que podiam, porque o lawfare lá, né, impede que muitos estejam no Equador, porque estão condenados por processos absurdos, também como aconteceu aqui no Brasil. Mas está cada vez pior, Ana, porque está cada vez mais militarizado o processo eleitoral, né, eram militares, tropas por todos os lados. Está cada vez mais clara a subordinação do Conselho Nacional Eleitoral, da Suprema Corte ao governo, ou seja, não há mais independência de poderes, o que permite um montão de barbaridades, como, por exemplo, o Noboa concorrer a presidente no cargo de presidente, que é proibido lá no Equador, pela Constituição do Equador. Ele passou por cima da Constituição, ninguém fez nada, nem a Suprema Corte, nem o CNE. Né, distribuição massiva de recursos para compra de votos através de programas sociais, o que também é proibido, foi feito na véspera da eleição sem nenhum pudor. E o maior absurdo foi a decretação do estado de sítio na sexta-feira, proibindo o direito de reunião, revogando o direito à inviolabilidade dos domicílios, das correspondências, impondo o toque de recolher. Então tem uma clara ofensiva, né, uma escalada autoritária no Equador que é inquestionável, e que eu acho que é a grande responsável pela vitória do Noboa. A Luísa fala em fraude, outras lideranças reconhecem o resultado, é o caso da prefeita de Pitincha, a Paola Pabon, de Quito, Pavel Munhoz, outras, já é uma parte das lideranças da Revolução Cidadã que reconhecem a derrota da Luísa, mas denunciam o processo. Enquanto que a Luísa denuncia o processo, mas denuncia também a apuração. O problema é que a contagem que a própria Revolução Solidária Cidadã faz também deu uma diferença de cerca de 10 pontos. Então, e não foram apresentados até agora elementos de fraude no processo eleitoral. Agora, veja só, pode ser que não tenha havido fraude no dia, que não tenham trocado cédulas, né, queimado votos da Luísa, mas o que aconteceu no período que antecedeu a eleição também é uma forma de fraude. É uma forma de abuso de poder econômico, de manipulação. Então, o que aconteceu foi muito grave, né? Não tenho dúvida de que se não houvessem esses artifícios por parte do Daniel Noboa, quem teria vencido as eleições teria sido a Luísa Gonzalez. Não tenho a menor dúvida disso. Tá, vamos ver o que vai sair aí. Tem observadores da União Europeia, da OEA, do Parlasur. Eu acho que vão sair vários relatórios muito críticos ao que aconteceu lá, Ana, e a maioria deles reconhecendo irregularidades. Não sei se a palavra fraude vai aparecer e tal, mas irregularidade no processo como um todo, não tenha dúvida de que houve, e houve muito, uma pena, porque o Equador já foi o segundo país mais seguro da região, com crescimento acima de 5% ao ano, políticas sociais, né, nos anos do Rafael Correa. Hoje é o segundo país mais violento da América do Sul, né? Inflação, degradação dos serviços públicos. Então é um retrocesso triste de ver, e dentre outras razões, porque a Lava Jato deles não foi revertida, diferente da Lava Jato do Brasil, que a gente conseguiu mostrar a fraude que era. Lá, a Lava Jato foi vitoriosa. Olha que coisa importante, né? Se a Lava Jato tivesse sido vitoriosa no Brasil, nós estaríamos como o Equador, às portas de uma ditadura com um governo militarizado, onde o Poder Judiciário não tem autonomia, independência nenhuma. Então, como foi importante derrotar a Lava Jato e como seria trágico para o Brasil viver o que o Equador está vivendo hoje.
Ai, que bom, eu não sabia que você tinha estado lá pessoalmente. Que sorte a Isso. nossa aqui, então, ter esse relato de alguém que esteve lá. Eu tenho muito carinho pelo Equador, pelo nosso povo de lá, né? Pelo campo da esquerda, o pessoal da Revolução Cidadana hoje, que já foi Aliança País, o partido sequestrado pelo Lenin Moreno. Nós temos muitas pessoas que estão fora hoje, a Gabriela Rivadeneira, acho que o partido voltou, tem a situação do Jorge Glass, que a gente acompanhou muito. Infelizmente, a gente vive um processo difícil aqui na América do Sul. Como você disse, muitas eleições importantes esse ano, e a gente precisa mais do Brasil aí apostando na integração sul-americana, mas hoje a gente não vai conseguir conversar sobre isso hoje, mas é um tema que fica aí pendente. Obrigada demais, Juliano. Eu tenho certeza que a nossa audiência do Fórum Café adorou essa entrevista. Infelizmente, a gente não está ao vivo, a gente está gravada aqui. Essa entrevista vai ser vai ao ar gravada. Mas um grande abraço a todas e todas que nos acompanharam, que acompanharam com atenção essa entrevista com o Juliano. Mesmo que tenha sido gravado, você pode deixar suas sugestões, comentários, perguntas aí para o Juliano, que depois a gente transmite para ele. Obrigada de novo, viu? Obrigado, querido. Um beijo para você e para toda a audiência da Fórum. Até mais. Até.